Olá, turma. Vamos aqui a mais uma aula de sociologia. Vamos para a nossa quarta aula. Vamos aqui. Vamos estudar hoje o capítulo 2, quarta aula. Então, no capítulo 2 nós vamos tratar sobre o que é viver em sociedade, os desafios e perspectivas das ciências sociais. Lembrando que as ciências sociais que nós estudamos é o que? Não é só a sociologia. Ciências sociais, se divide em três ciências, que é a sociologia, a antropologia e as ciências políticas. Nossa disciplina que estamos tratando de ciências sociais é a sociologia. E nós vamos entender os desafios da sociedade, né? Hoje nós enfrentamos muitos desafios para se viver em sociedade. E esses desafios principais a gente vê a questão do preconceito, das desigualdades sociais e o que a gente às vezes chama de bullying, né? Que às vezes porque é diferente a gente às vezes cria aquele preconceito, junta aquele grupinho e começa aquela discriminação. Então, nosso objetivo, nossa meta é tentar ter esta visão de que somos diferentes, né? Cada um tem suas diferenças e temos esses desafios de conseguir viver em sociedade com diferença e respeitando uns aos outros. A sociedade ela passa por mudanças sociais, né? Essas mudanças elas são devidas a quê? A fatores culturais, política. Nós vamos ter uma disciplina para falar só sobre cultura. Vou dar um exemplo aqui: os índios têm a cultura deles, né? A política também ajuda a interferir nas mudanças da sociedade. O que o mundo político, o que os políticos decidem, afeta a nossa vida, a nossa sociedade, naquilo que é decidido das leis. Por isso é questão muito importante na hora da gente votar e prestar bem atenção àqueles que a gente está colocando para representar nós, porque vai mudar a sociedade, vai mudar em alguns pontos. E a gente vê também que às vezes gera conflitos, né, quando a maioria discorda de algo que o mundo político está querendo impor, querendo colocar. E também não vamos esquecer que a religião, os fatores religiosos, a religião também, ela influencia a sociedade em alguma coisa. Nós vemos que aqui no nosso Brasil, a religião mais predominante, a religião maior e mais forte, juntando todas as religiões, é o cristianismo. É a religião que segue Jesus Cristo. Então ela tem muita influência aqui na sociedade chamada Brasil, né? Os brasileiros, nós brasileiros. Temos muita influência da religião cristã. Já em outros países, né, como a Arábia Saudita, a religião predominante lá que tem influência na sociedade e uma influência que força as pessoas a seguir é a religião islã, né, o islamismo, que é aquele pessoal que a gente vê como terrorista. Então, só para a gente ter uma noção que a religião ela causa esse impacto também de influência. E a economia também. O que vem ser a economia? Se o país vai crescendo, melhorando financeiramente na economia, nos seus gastos, o que acontece? As pessoas elas vão tendo uma melhor vida, vai diminuindo a pobreza. Eu vou dar um exemplo de uma influência da economia. O combustível, por exemplo, se o combustível aumenta demais, quase ninguém, se tiver algum transporte, ou às vezes uma moto, você não pode estar gastando muito. Então, a economia, ela também, ela mexe na mudança da sociedade. Como que eles vão fazer? Por exemplo, a escola CEPRO, por falta de combustível, o ônibus não pôde buscar os alunos. E então aí é economia, né? Falta de dinheiro para botar combustível. Então para ver como muda, né? Então o que foi que aconteceu de mudança? Alunos não puderam ir para a escola porque não tinha ônibus para pegar. E os alunos que não tinham transporte ou alguém para poder ir pegar uma carona não puderam ir para a escola e por isso acabam sendo prejudicados, né? Por causa de que? A economia. Então a economia fez com que alguém que não administrou bem
fez com que não chegasse dinheiro para que os ônibus pudessem colocar combustível. Então, para ver como tem as influências, né, nas mudanças sociais. E houve essa pequena mudançazinha. Já pensou se não tivesse, se os ônibus passassem muitos meses sem condições de colocar combustível? Aí os alunos iriam ficar prejudicados, ou seja, havia uma mudança social na escola e alguns alunos talvez iriam até desistir, não iriam mais estudar, talvez poderiam se matricular em outras, então há uma mudança, né? Altera isso aí. Outro ponto que devemos entender é as tecnologias, né? O outro desafio da sociedade é a tecnologia. Vocês vão até fazer um trabalho que eu passei sobre a tecnologia, né? Onde vocês vão explicar, vocês vão dar algum exemplo de tecnologia. Vocês podem, através de um exemplo, explicar o que a tecnologia está trazendo de bom. Explique bem com suas palavras. Ou de ruim para a sociedade. A gente tem que ter em mente que tecnologia não é só computador, celular. Tudo que o homem inventa é uma tecnologia. Uma máquina de lavar roupa, por exemplo, é uma tecnologia. O que ela trouxe de bom? Ajuda você, a pessoa que é dona de casa, a cuidar da casa, enquanto ela vai fazendo outros afazeres, vai limpando a casa, bota a máquina lá para ir lavar. E o que pode ter sido de ruim? Por exemplo, as pessoas que tinham mais condição que contratavam uma empregada para lavar roupa, vai diminuir as empregadas para lavar roupa e vai ficar mais pessoas sem condições, que ganhava dinheiro lavando roupa na casa das pessoas que hoje tem máquina de lavar. Então, um lado negativo, né? Bom para a pessoa que gastava mais dinheiro pagando alguém para lavar suas roupas, agora não vai mais gastar tanto dinheiro. Então, bom para essa pessoa. E ruim para a pessoa que dependia de lavar roupa, que ela não vai mais poder trabalhar, lavando roupa, ganhando seu dinheiro. Então, a tecnologia ela tem as coisas boas e coisas ruins. O que pode causar de bom e de ruim para alguém? Né? Então você vai falar isso aí no seu trabalho. Então aqui eu só estou elencando um pontozinho sobre a tecnologia. E uma das coisas que a gente vai frisar aqui é que a tecnologia ela tem aproximado campo e cidade. Pessoas do campo e pessoas da cidade têm se tornado mais próximos uns dos outros por causa de uma tecnologia. Por exemplo, quando eu falei do ônibus, o ônibus escolar vai pegar pessoas do campo para a cidade, para a escola. Ou seja, está aproximando, fazendo com que isso se torne mais fácil. Antigamente, no meu tempo no interior lá da minha mãe, não existia essa questão de transporte de ônibus escolar. E às vezes o professor tinha que ir para os interior, para uma comunidade lá onde formava um grupo lá. Às vezes era a igreja, que se construiu uma igreja católica no local para poder se dar as aulas lá dentro, para reunir todo mundo do interior para lá. Então, às vezes, o professor tinha que ir até lá para dar as aulas, né? Que era mais fácil, mais barato do que os alunos todos ter que ir para a cidade. Então, a tecnologia ela tem isso, né? Aproxima. E outra coisa, ela fez com que mudasse hábitos rurais. Muitas coisas mudou no rural. Por exemplo, a forma também de se locomover, a própria pessoa do campo. Antigamente se usava o cavalo, né, ou ia a pé ou de burro para ir para a cidade. Ou quando a tecnologia começou a trocar os cavalos por motos, né, hoje você quase não vê ninguém de cavalo indo para a cidade, entre outras coisas. Outro ponto que nós vamos ver aqui é sobre os cientistas sociais. Os cientistas sociais, como eu já disse, são que vão estudar a sociologia, a antropologia, as ciências políticas. Eles procuraram, eles indagam o que altera e o que permanece no meio social. O que no meio social se muda? Entre povos, entre pessoas, entre culturas, entre nós. O que é que muda? Que de vez em quando fica havendo mudanças. E o que não muda? O que permanece? O que vai permanecendo? Por exemplo, homem com mulher. Isso é algo que tem que permanecer, porque a mulher precisa engravidar e ter filhos, né? Se de repente, isso é algo que tem que permanecer na sociedade, nunca pode deixar de permanecer. Se de repente se diz que o homem
só pode estar com o homem e a gente cria uma lei, a sociedade cria uma lei, os políticos criam uma lei dizendo que homem não pode mais se relacionar com mulher. O que vai ser a tendência? Não vai gerar mais filhos. E aí isso vai fazer com que a sociedade vá desaparecendo, né? Então, homem com mulher para gerar filhos isso sempre tem que ter, porque senão a sociedade deixa de existir. Então é algo, um exemplo que eu estou dando para vocês que permanece, tem que permanecer para sempre. Isso não pode mudar na sociedade. Como também não pode mudar, o que pode alterar na sociedade? Né? Coisas que podem mudar. Essas mudanças que vão com o longo do tempo da caminhada da sociedade, como os hábitos, estudos. Outro ponto que vamos ver aqui é sobre o que é a sociedade. A sociedade é o que? Uma teia de relações sociais voluntárias. Então, são relações entre as pessoas voluntárias que se comunicam, tem um consenso, que é aquilo que você concorda. Você só vai estar no meio que você concorda. Você está num grupo que você não concorda, se você está no meio de pessoas que você não concorda com nada, você não vai estar ali no meio deles. Por exemplo, no campo de futebol, para jogar futebol, tem que ter pessoas que concordam ali com o que existe diferente também, né? Por exemplo, times diferentes, existe time diferente, mas todos têm algo em comum, né? Que é o jogar futebol entre times, tá? E o que faz parte dos componentes da vida social? Relações sociais, se comunicar e se interagir. Então, este filósofo aqui, o alemão Norbert, mais ou menos pela década de 90, ele disse o quê? A maioria das pessoas não se conhecem por estar em grandes cidades, meios sociais. Ou seja, eu vou dar um exemplo, na sua própria sala de aula. Você conhece cada um que está com você? Não, né? E quando você vai no centro da cidade, onde tem muitas pessoas se movimentando, comprando, você conhece as pessoas que estão ali? Não. Às vezes você nem se cumprimenta, né? Então é isso que ele quer dizer, ele fez essa observação. Outro ponto, seres humanos formam unidades sociais. Essas unidades, que é a capacidade de construir grupos, é chamado de gregário. Então, cada um tem seu grupinho, né? Por exemplo, pessoas que é do grupo da área de saúde é um grupo. Pessoas que se reúnem para tratar de cuidar de saúde, pessoas que é da área jurídica se reúnem para tratar de coisas jurídicas, pessoas que gostam de ambiente político vai estar lá se reunindo em ambiente político, vai se envolver, pessoas que é da sua religião, da sua crença, vai estar lá naquele seu grupinho, então tudo isso aí se chama gregário. E quando a gente tem agrupamento de pessoas, a gente chama o quê? Que existe a sociabilidade. 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 Agrupamento de pessoas. E o que leva a isso, esses agrupamentos de pessoas? É porque circulam informações, há conversas, né? Você com seus colegas, quando está havendo sociabilidade, vocês se interagem, conversam, compartilham os mesmos interesses, né? Se é jogos, né? Quem gosta de jogos, jogos de celular, e você pode estar do outro lado do celular interagindo, os mesmos gostos, opiniões, as pessoas que gostam de beber, estar no bar, eles vão estar lá também. Isso é uma sociabilidade. E existe também a chamada interação social. O que seria a interação social? Interação social, conforme o alemão George, em 1858, ele vai dizer o que faz com que a sociedade seja sociedade são as interações. O que é interação? Interagir é você manter laço com o outro, ou seja, se conectar. Isso é que faz a sociedade ser sociedade. E as relações sociais aproximam pessoas. E existem as relações de poder, que é o que? Aquele que manda no mais fraco, a hierarquia. Só que esta relação de poder ela não deve causar desigualdades sociais. Porque antigamente existiam aqueles que acreditavam no, quer dizer que o ser humano ele é natural, naturalista. Você nasce, né? Você que nasceu nessa vida, assim você não pode mudar, né? Era chamado eurocentrismo, né? Quem nasceu nessa vida você não pode mudar. Era uma mentalidade que era disseminada na época lá na Europa, o eurocentrismo.
Só que isso não cabe muito bem, porque existe o que a gente chama de mobilidade social, que a sociologia vem estudando, que é o que ela vê, enxerga, que o ser humano ele tem mobilidade social, que é isso, capacidade do indivíduo crescer na vida. Então, se você recebe uma oportunidade de crescer na vida, hoje, de qual forma? Estudando, ou às vezes a pessoa te oferece um emprego e você não quer, aí sim você vai acabar entrando na lei lá dos naturalistas, né? Você viveu assim, quer ficar assim, vai morrer assim. Mas se você aproveita as oportunidades, se esforça para crescer, aí você sim, você vai crescer na vida, que é a mobilidade social que leva o ser humano a isso. A sociologia mostra isso, que é possível isso. Existe também, a sociologia trata muito sobre a desigualdade social. O que seria a desigualdade social? Ela vai dizer, aqui está meio apagado, ó, mas é sobre o domínio social. Porque existe um domínio social, então às vezes uns exploram os outros, né? E isso vai gerando desigualdade social. Porque existe a identidade do indivíduo, que é o que? Ele se identificar com grupos. Você se identifica com aquele grupo. Se você não se identifica com aquele grupo, você é visto como uma pessoa que não é igual, que é desigual com o outro. E você não se identifica bem. Havia aquele ditado que diz assim: eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Porque você não está se enquadrando naquele grupo, com as ideias daquele grupo, o que aquele grupo propõe. Vamos dar um exemplo básico aqui só do futebol, dois times diferentes de futebol. Você não vai ficar no time do Palmeiras se você não torce pro Palmeiras. Você não vai estar no grupo deles da rodinha de conversa, né? Se você, por exemplo, é flamenguista, você não vai estar no meio. Então aí já há uma desigualdade, ó, diferenças de ideias, de comportamento nos próprios times de futebol tem esses grupos. Só que existe também a dominação social maior, que seria de empregos, né? Às vezes a exploração do trabalho, às vezes o pagar pouco por aquilo que você merece mais. E diante de tudo isso, a sociologia a sociologia contemporânea, que a sociologia contemporânea é o que? Contemporânea, vamos gravar na nossa mente, contemporânea relativa ao tempo que estamos vivendo. Então a sociologia dos tempos da contemporaneidade do século XX, que entre 1900 e 2000, ela procurou pesquisar as origens das desigualdades sociais. Pesquisou as origens das desigualdades sociais. O que causa uma desigualdade social? O que leva uma pessoa a ter diferenças sociais? Aí ela foi pesquisar, investigar e saber, será que é só o dinheiro, é o capitalismo que causa diferenças entre a sociedade? Existem tantas coisas que causam diferença entre a sociedade. Por exemplo, as pessoas cadeirantes. Há um tempo atrás não existia lei eles não tinham facilidade de se locomover subindo degraus locais ou andar até nas próprias avenidas, porque não se pensava neles. Então isso havia uma desigualdade social. Então desigualdade social não vai só se falar em dinheiro e em pobreza, não é só isso, né? É aquilo que às vezes discrimina o outro, que você não pensa no outro, na dificuldade do outro, em vários sentidos. Então isso é uma desigualdade social e a sociologia contemporânea ela procurou ver isso aí. Mobilidade social eu já falei. Vamos aqui para as classes sociais. Os filósofos Karl Marx, Weber, Pierre e tantos outros, eles disseram que a sociedade está dividida em diversas classes sociais. O Weber, ele criou a chamada divisão de classes, que ela é dividida em camadas, né? Então existe a que está no topo, camada A, B, C, D, é a que está na base. Na base seriam os inferiores, quem está no nível baixo de não só a condição financeira, mas em todos os sentidos da vida, aqueles que sofrem uma desigualdade. Os que estariam aqui no topo
seriam aqueles que dominam esses de baixo, né? Que dominam em todos os sentidos. Então, o Weber chamou isso aí, ele dividiu a sociedade, ele disse que a sociedade está dividida em estratos ou camadas. Isso aqui seriam os estratos, né? Ou camadas. E ele diz que a sociedade ela tem status. Então, dependendo da sua classe, você tem aquele seu status de poder, de importância. O Marx, como a gente já viu nas aulas anteriores, o que o Marx vai trazer para nós? O Marx, ele vai... Deixa eu mudar bem aqui a cor do pincel. Opa! O Marx, ele vai dizer... a sociedade ela é capitalista. Ele tinha muito em mente essa ideia de capitalismo. A sociedade ela é capitalista. Que as camadas, as classes sociais, quem está no poder tem mais dinheiro, quem está mais embaixo tem menos dinheiro. Pierre, ele já vai fazer a comparação da sociedade, que a sociedade, essas classes, elas agregam capital, mais economia, mais conhecimento e cultura, ou seja, o teu nível de classe social, o teu status na classe social, ele vai se somar tudo isso aí. Se você tem dinheiro, você já está subido no topo. Se tua economia é boa, tu tá mais alto ainda. Se tu tem conhecimento, um conhecimento bom, elevado, intelectual, tu tá mais ainda em cima. E tua cultura também pode favorecer isso. Se você nasce numa cultura boa, você também vai ter esse seu status, esse seu grau na sociedade. E para a gente já finalizar aqui nossa aula, o Weber, ele reconhece 3 tipos de dominação social. Como que o homem é dominado pela sociedade? Aí ele vai fazer a seguinte observação: o homem é dominado pela obediência às leis. Se cria as leis, você obedece, ponto final. Por exemplo, se criou a lei que todo mundo tem que usar máscara. Ponto final, todo mundo obedece. Então, uma dominação social. Weber também observou a sociedade que ela é dominada, existe a dominação social pelo tradicional. O que é o tradicional? É o senhor e o súdito. Existe aquele que é o teu senhor e aqueles que obedecem, que seriam os escravos, né? E a dominação social através do dominação carismática, que ele chamou, que seria o quê? Aqueles que vão obedecer porque tem devoção a alguém, que tem uma afeição, ou seja, um sentimento, um carinho, que vê a pessoa como o seu líder, o seu herói, vê a virtude da pessoa. Isso se vê também muito dentro dos meios religiosos. Você obedece, você obedece o pastor da sua igreja porque você vê virtudes nele, você vê que ele é o seu herói, o seu líder, você tem uma afeição, uma devoção. Também você obedece o padre, o bispo, porque você tem uma afeição a ele, ou até um candidato político. Você não vê tantas pessoas aí, as pessoas que, por exemplo, no meio político aí, quando alguém é presidente, aí você vê muito aí na mídia, por exemplo, o Bolsonaro, muitas pessoas com aquela afeição ao Bolsonaro, ou ao Lula, né? Aquela afeição ao Lula para tirar ele da prisão. Ou seja, isso aí é o quê? São aqueles que estão sob a dominação social carismática, obedecendo porque quer, por consenso, por devoção. E para a gente finalizar, a sociedade ela está sendo organizada por meio do chamado globalização. O que seria globalizar? Globalizar é tentar tornar tudo num só. É fazer a grande interação. A gente não falou que ser sociedade não é interagir. Só que a gente vê essas interações em pedaços. Por exemplo, quem é do Piauí vive a sua cultura, a sua vida aqui do Piauí, que é totalmente diferente de quem vive lá no São Paulo. Se você é do Piauí sair para São Paulo, é tudo diferente. E quem está em São Paulo e vem para o Piauí é tudo diferente. Geralmente quem é de São Paulo, quem nasce lá, muitos discriminam o pessoal do Nordeste, né? Não é bem visto. E o que seria globalizar?
Globalizar é tornar tudo igual. Vamos tentar interagir tudo junto. Então, vamos interagir, interligar São Paulo com Piauí e a economia passar a ser tudo igual de São Paulo, do Piauí e dos outros estados, a cultura, interagir tudo isso aí e assim ir para todos os outros países, ter toda essa interação geral, que é chamada globalização. E tudo isso aí seria por meio através de que já está acontecendo? Através da tecnologia, que é o trabalho que vocês vão fazer do resumo, né? A tecnologia é que está permitindo, sem a gente perceber, essa interação social. Você ter uma comunicação. Quando você está no Facebook, você está interagindo os mesmos gostos, as mesmas ideias, e você vai encontrando pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas ideias. Só que a globalização visa colocar tudo isso aí de forma chamada forma universal, igual para todos. Porque é claro, se a gente for pensar do ponto de vista desses filósofos, é para que se acabe a desigualdade social. Então, turma, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula.